Eu apregou parecer na indicação 002 de 2022, o autor da indicação é o Dr. Sérgio Santana, matéria Estudo de Constitucionalidade e Conveniência do projeto de lei 6.299 de 2002, de autoria do senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, que altera os artigos 3º e 9º da Lei 7802, de 11 de julho de 89, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, rotulagem, o transporte, o armazenamento, comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e da outras providências. Palavras-chave: estudo da condicionalidade, licenciamento ambiental de saúde, meio ambiente. A relatora é a doutora Isabela Franco Guerra, da Comissão de Direito Constitucional. Doutora Isabela, a palavra é sua, pelo prazo regimental. Boa noite a todas e todos. Senhor presidente, doutor Sidney Sanches, senhor secretário-geral, doutor Jorge Folena, senhora secretária da nossa sessão, doutora Edmilda Conceição, na pessoa de quem eu saúdo os nossos novos confrades e confreiras, e também uma saudação especial ao nosso decano, doutor Heriberto, a quem eu saúdo a todos os presentes, né, presencialmente e virtualmente, e membro final da Comissão de Direito Constitucional, que é a comissão que indicou a realização desse estudo. Então, trata-se da indicação 2 de 2022, o tema é a reforma da legislação brasileira de agrotóxicos, então a gente já tem uma lei em vigor, e com muita honra, eu recebi a atribuição do nosso presidente de comissão, né, o nosso confrade, doutor Sérgio Santana, para realizar esse estudo da constitucionalidade e conveniência do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 6299 de 2002, uma discussão que há 20 anos está no Congresso Nacional. O projeto teve início no Senado Federal, lá aprovado, e na Câmara dos Deputados sofreu reforma, mas foi aprovado com muito debate, né, muitas controvérsias, e hoje está no Senado Federal aguardando para deliberação. Ao longo desses anos, o projeto discutido no Congresso Nacional recebeu inúmeras críticas, e eu destaco, né, as inúmeras manifestações de entidades brasileiras como o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a Fiocruz, também na nota técnica do Ministério Público Federal, da 4ª Câmara, reservada, também do Ministério Público do Trabalho, e também foi objeto de uma crítica da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, que se manifestou também, chamando a atenção aos problemas, aos graves problemas desse projeto de lei. A questão em pauta envolve, sim, direitos fundamentais. A questão dos agrotóxicos hoje é um tema contemporâneo. Nós estamos contemporâneo, mas uma discussão longa, e aqui eu aproveito para registrar mais uma vez, porque a Comissão de Direito Ambiental realizou um evento que registrava os 60 anos de uma obra essencial, que é a Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, que naqueles idos já denunciava a gravidade dos agrotóxicos, né, dos riscos para a saúde humana e ambiental. Esse ano esteve aqui no Brasil o professor Michel Prier, no início do ano, e o professor Prier chamava atenção para as questões que envolvem saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, elas se interligam. E o agrotóxico traz substâncias de extremo risco para o meio ambiente, para a saúde humana, para a saúde animal,
e o projeto de lei em tela traz retrocessos, ele tem propostas de flexibilização, de um afrouxamento mesmo da legislação atual para tornar mais permissivo, diminui controle. E aí nós precisamos relembrar as disposições da nossa Constituição, e, claro, antes de tudo, o artigo 1º, né, que coloca como fundamento do Estado a dignidade da pessoa humana, e sem um meio ambiente equilibrado não há dignidade, sem saúde protegida não há dignidade, né, sem segurança alimentar não há dignidade. Esse projeto atenta contra o artigo 6º da nossa Constituição, que estabelece, né, a saúde como direito essencial, fere também o artigo 170, as bases da ordem econômica, que determina a valorização do trabalho. E uma das disposições do projeto de lei em tela estabelece a desnecessidade de controle sobre os agrotóxicos quando a produção se der para a exportação, esquecendo, né, da saúde dos trabalhadores, daqueles que vão manipular substâncias tóxicas. Esse projeto também fere o artigo 225 da nossa Constituição, porque a gente sabe que, ao fragilizar a proteção, ao fragilizar o controle sobre agrotóxicos, a gente também coloca em risco o meio ambiente, esse espaço, né, de convivência em que a vida acontece. Ao fragilizar a legislação vigente e o controle, também colocamos em risco a nossa diversidade biológica, colocamos em risco também a existência de outras espécies que prestam serviços ambientais importantíssimos para nós. É de conhecimento público os estudos sobre a diminuição de insetos polinizadores, como as abelhas, né, tão necessária para a preservação da vida. O projeto de lei 6299, ele também afeta a questão da democracia na medida em que reduz clareza. Um dos pontos mais criticados, né, principalmente pela nota técnica do Ministério Público Federal, diz respeito à alteração da nomenclatura. Todos nós conhecemos, né, o significado que são os agrotóxicos, e já é a nomenclatura, o nome, um alerta para o risco, para a necessidade de cuidado ao manipular, né, para a necessidade de atenção sobre que tipo de substância, se podemos aprovar ou não. Então, o projeto traz aqui uma proposta, né, de mudança para o termo pesticida, então contraria toda a lógica de um nome já conhecido, né, e que desperta a atenção para o risco. Então, esse também seria um retrocesso. Toda a lógica das questões que envolvem saúde, que envolvem proteção do meio ambiente, segurança alimentar, estão ligados, lógico, a direitos fundamentais, portanto, o nosso referencial principiológico é da progressividade do não retrocesso. E aqui, mais uma vez, uma referência a Ronald Dworkin, né, que é uma obra de referência para todos nós, o Império do Direito, nos lembra que um dever dos nossos representantes e dos parlamentares é de produzir uma lei nova que seja mais clara, mais adequada, né, que haja, sim, um caminhar no sentido de progresso, e não uma lei, né, que venha a substituir uma vigente que seja menos clara, né, e menos protetora. Então, a gente tem que pensar também nesse aspecto da inconstitucionalidade quando o legislador desatende a sua missão constitucional. De uma forma também que a gente demonstra claramente em inconstitucionalidade material, o texto traz uma modificação no tratamento da matéria, estabelece que, na medida em que a União faz o controle, ela reduz o controle também por parte das demais unidades federativas.
e o combate à poluição, o controle de questões relacionadas à saúde envolve a competência comum. Então, não pode um projeto de lei, né, da legislação infraconstitucional, inclusive, inverter a lógica da precaução, porque no dispositivo proposto, ele passa a estabelecer que para o Estado ou o município virem a legislar, e a gente lembra da competência concorrente, né, sobre a matéria, para legislar, eles teriam que, ou estabelecer controle, demonstrar a existência cientificamente de um risco maior, enquanto a precaução nos diz que, havendo uma situação de probabilidade de um dano sério ou irreversível, já seria o suficiente para a adoção de controle em termos de cautela e de prudência. Um outro ponto para despertar atenção, né, e preocupante, diz respeito à mudança em relação à competência para o registro dessas substâncias. Então, no Brasil, atualmente, a gente tem um papel no registro do Ministério da Saúde, temos uma agência reguladora, né, portanto, um órgão especializado da administração pública no controle e registro de substâncias que sejam de risco. Pelo projeto, essa questão passa a ser objeto de controle, né, o registro passa a ser a atribuição do Ministério da Agricultura. E essa é uma outra crítica, né, corrente de que estaria privilegiando uma questão puramente econômica e deixando de lado a questão essencial, que é a de saúde. Em função aqui do meu tempo, eu vou direto, né, resumindo, para a nossa conclusão, né, o parecer aprovado pela Comissão de Direito Constitucional é no sentido de entender pela inconstitucionalidade material do substitutivo do projeto de lei 6299 de 2002, né, e que esse projeto, né, desatende a diversos dispositivos e destacadamente, né, os princípios da precaução, da sustentabilidade, diz respeito ao artigo 170, inciso 6º, e artigo 225 da nossa Constituição. Portanto, a proposta, né, enseja riscos para a saúde da população, para o meio ambiente, pode ensejar insegurança alimentar, fere compromissos assumidos pelo Brasil, como, por exemplo, na Agenda 2030, né, no objetivo 11 e também objetivo 3º. O projeto em tela reduz clareza, ignora o dever constitucional de valorização do trabalhador e de proteção contra riscos ao meio ambiente do trabalho, ao reduzir o controle sobre agrotóxicos e possibilitar que, quando estes sejam produzidos exclusivamente de exportação, que sejam dispensados de registro, coloca o trabalhador em situação de perigo. Além do mais, a reforma da legislação proposta não contribuirá para reduzir expressivos números de pessoas que morrem por exposição a pesticidas perigosos, fragiliza o sistema de controle e, com certeza, provocará a judicialização de questões que envolvem a matéria. É de se ressaltar que a matéria no mérito é de extrema relevância, envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, direitos sociais e ambientais, direito à saúde do consumidor, segurança alimentar, direito do trabalhador, né, e este de ter a sua saúde resguardada, envolve a rigidez ambiental e os próprios princípios que norteiam a ordem econômica, que estariam sendo desrespeitados. Então, nesse sentido, a conclusão é pela inconstitucionalidade material de diversos dispositivos do substitutivo do PL 6299, de 2002, e, por conseguinte, o entendimento é de que o IAB deve se manifestar contra a sua aprovação pelo Legislativo Nacional. Entendemos ainda que na hipótese de aprovação deste parecer relacionado à indicação no plenário, que seja o mesmo enviado aos excelentíssimos e ilustres senhores presidentes da República, presidente do Senado Federal, presidente do Conselho Federal da OAB, para fins de manifestar o seu posicionamento em relação ao citado tema, que é de relevância para a sociedade e para o Estado brasileiro. Este é o relatório que submeto à apreciação desse egrégio plenário. Obrigada.
Doutora Isabela, eu ponho em discussão o parecer. Enfim, acho que a questão está bem posta, acho que podemos ser céleres aí na discussão. Tem aqui o doutor Ricardo Antônio. Doutor Ricardo, peço, assim, encarecidamente, em razão do adiantado da hora, um poder de síntese na sua manifestação, enfim, por conta, inclusive, do desdobramento na sessão. Enfim, ficam todos aqui convidados, nós vamos ter um coquetel em homenagem aos empossados aqui no 7º andar. São todos convidados para participarem. No segundo andar. Doutor Ricardo, por favor. Brevitatis causa, já saúdo a todos, na pessoa do senhor presidente. Parabenizo a relatora pelo poder de síntese na exposição e, desde logo, adianto a minha adesão, chamando a atenção para um detalhe: o quanto este projeto parte de um pressuposto absolutamente divorciado da nossa realidade constitucional. Porque, ao cabo, se há uma Constituição no mundo que efetivamente enfatiza o valor do meio ambiente como algo a ser protegido, como algo que diz respeito à possibilidade de existência de todos sobre a Terra, é a Constituição brasileira. Isso tem sido enfatizado por toda a doutrina do direito ambiental e também pelos juseconomistas sérios. Então, com essas brevíssimas considerações, chamando a atenção justamente para esse dado retrógrado que constitui o projeto em questão, sou pela aprovação do parecer sem qualquer tipo de ressalva. Muito obrigado, doutor Ricardo, muito obrigado. Bom, eu, não havendo mais... Doutor Sérgio Santana, calma, doutor Sérgio Santana, Vossa Excelência é indicante, tenho direito à fala, enfim, eu tenho certeza que será uma fala brevíssima. Eu ponho, não havendo mais inscritos, eu estou encerrando as inscrições. Doutor Sérgio Santana, a palavra é sua, né, para uma breve manifestação. Enfim, creio que não haverá, né, oposição ao brilhante trabalho realizado pela Comissão de Direito Constitucional. Senhor presidente, queria dar boa noite a todos e a todas. Infelizmente, 2 reuniões ao mesmo tempo, no mesmo horário, 18 às 20, e aí eu fui obrigado a ficar aqui no remoto nas duas, né? Mas não poderia deixar de parabenizar minha querida amiga Isabela Guerra pelo seu brilhante parecer, que suscitou vários e interessantes debates na reunião da Comissão de Direito Constitucional, e o tema foi realmente enfrentado de forma bastante ampla, né? Pelo que, inclusive, demonstra o próprio parecer. E foi também objeto de várias intervenções dos colegas, que também foram importantes para contribuir para esse relatório final. Então, queria agradecer novamente a Isabela pelo seu trabalho, né, pela sua disposição de participar na relatoria desse parecer, parabenizar também a comissão por ter participado dos debates e também recomendar a aprovação integral no plenário. E, enfim, saudar também aqueles que foram empossados, né? Realmente não deu para acompanhar a posse por conta da outra reunião, mas tenho certeza que serão grandes nomes aí que vêm para contribuir para o Instituto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Sérgio Santana. Bom, eu ponho em votação, aprovado por aclamação, né? Enfim, aprovado por aclamação.